Eu conheço uma história muito bonita. E vocês sabem quem é o personagem dessa história? Um grão de areia. Vocês já notaram que um grão de areia é muito, muito, muito mesmo minúsculo, pequenininho? E essa história que eu vou contar para vocês transformou o grão de areia em uma coisa muito especial. Esse grão de areia tinha um desejo de ser importante. Ele se achava muito pequenininho, ele achava que ele não tinha valor, sabe? Aí, um belo dia, as ondas do mar que vinham e voltavam, levaram esse grão de areia lá para o fundo do mar. E sabe o que aconteceu? Up! Alguma coisa pegou ele. Sim, o grão de areia se viu dentro de alguma coisa que era muito escuro lá dentro. Ele pensava, meu Deus, agora o meu sonho de se tornar uma coisa especial, de ter o meu valor, de ser bonito, acabou. Eu nunca mais vou conseguir sair de dentro disso. Ai, meu Deus, ele viu que o sonho dele tinha acabado. Mas aí, um belo dia, ele começou a escutar um gemido. Ai, você está me machucando. Para, por favor, sai para lá. Sabe o que era? Era a Dona Ostra. Sim, o pequeno grão de areia estava dentro de uma ostra e ele estava machucando a ostra. Ele falou para ela, Dona Ostra, eu não consigo sair daqui. Eu estou coladinho nas suas paredes e nada, de jeito nenhum, eu consigo me soltar. Sim, ele estava lá, fechadinho naquela ostra e não tinha como ele sair. Pois bem, passaram-se alguns anos, mais alguns anos, e um belo dia, um mergulhador que estava em busca de pedras preciosas foi até lá no fundo do mar e pegou aquela ostra. E vocês sabem o que tinha dentro da ostra? Uma pérola. Sim, uma pérola. Essa pérola é muito especial para mim. Em um certo lugar que eu fui, eu ganhei ela e eu entendi todo o significado que ela tinha. Essa pérola representava o quanto eu sou preciosa para Jesus. Que Jesus me ama, que eu não sou pequena, que eu sou grande aos olhos do Pai. Agora eu vou mostrar para vocês o que tem dentro do nosso tesouro. Vem aqui, bem pertinho, para vocês verem. Tchan, 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 tchan. O que será que tem aqui? Uau! Quantas riquezas! Tem ouro! Mas o principal, tem muitas ostras, muitas pérolas. Olha quantas! Muitas pérolas. Pessoal, quantas! Olha aqui, tem a pérola até caindo para o chão. Quantas pérolas! Sabe o que isso significa? Que cada pérola que está aqui está representando você aí de casa. Às vezes, você escuta alguém falar que você é feio, ou que você é gordinho, que você é burro, que não sabe nada, que não serve para nada. Mas, gente, aos olhos do nosso Criador, nós somos lindos. Nós somos como as pérolas, pedras preciosas. Nós somos príncipes e princesas de Jesus. O Senhor é tão maravilhoso, Ele nos conhece tão bem, que somente Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, sabia? Isso está escrito lá em Mateus, na Bíblia. Ai, pessoal, eu não consigo nem mensurar para vocês o tamanho do amor de Jesus por cada um. Você é lindo, você é perfeito, você é maravilhosa, você é inteligente, você é querida, você é amada por aquele Pai que te criou, que é Jesus. É por isso que hoje eu estou com essa coroa, porque eu me sinto uma princesa do Senhor.
amada por aquele que me criou. Eu sou uma pérola preciosa, você é uma pedra preciosa e você também que está aí me assistindo. Ai, gente, Jesus nos ama, Jesus nos faz príncipes e princesas todas as manhãs quando a gente acorda. E sabe o que nos resta? Nos sentir bem, nos sentir bonitos, nos sentir inteligentes e fortes e chiques e maravilhosos. Ai, meu Deus, quanta beleza! A beleza mais bonita que a gente pode ter é aquela que está dentro do nosso coração. Então, pessoal, aproveita que hoje eu estou falando para você. Você é príncipe, você é princesa e sinta-se a pessoa mais linda desse mundo. Ai, gente, eu tenho vontade de ficar falando, toda vez. Mas a gente vai se ver daqui uns dias de novo e eu vou lançar um desafio, bem fácil. Já que somos príncipes e princesas, filhos do rei, o que príncipe e princesa usa? Coroa. Eu quero ver a sua coroa. Manda uma fotinha de uma coroa bem legal aí pra mim, tá bom? Um beijo, gente. Até mais. Calma. Eu quero entrar aqui agora. O que é isso? Estamos invadindo aqui, criançada, o espaço, a casinha da tia Jujuba aqui. A gente não quer ficar mais naquela sala. Chega de quarentena na nossa sala, A né? gente quer visitar as pessoas, a gente quer ir em outros lugares. Da tia Jujuba. Eu tô muito feliz com vocês aqui. Viemos visitar a casa da tia Jujuba para falar que a gente não vê a hora de acabar essa quarentena, poder visitar as pessoas. E eu ando visitando hoje a tia Jujuba aqui, para a gente poder avisar aí o papai, a mamãe, toda a família que esse domingo vai ter uma feijoada deliciosa. Que delícia, eu amo feijoada. Pois é, tia Jujuba, nós invadimos a praia da tia Jujuba hoje aqui para poder trazer esse recado para o papai e para a mamãe. Fala, Vanessa, sobre essa feijoada aí que a gente está esperando. Você vai comprar feijoada, tia Mas, Jujuba? claro, sem dúvidas. Nesse friozinho, nesse tempinho, ai, que delícia. É isso aí, gente. Dá um recadinho lá, tia Jujuba, pro pessoal comprar. Galerinha Kids, fala pro papai e pra mamãe aí. Ô, papai, compra lá a feijoada. Isso aí. Olha, gente, eu sei que essa feijoada é maravilhosa, viu? Vocês não vão se arrepender. Um recadinho, então. Se você quer adquirir o convite para a feijoada que a Rede Mulher está proporcionando, você tem que passar até quinta-feira aqui na secretaria da nossa igreja. Eu falei domingo até sexta, só que sexta é feriado, né, gente? A gente fica meio perdido com o feriado aqui, né, durante toda essa quarentena. Mas até quinta-feira nós vamos estar lá, estar vendendo. R$25, você vai receber uma porção generosa de 1 quilo de feijoada, deliciosa, e você pode passar no cartão de crédito, você pode fazer no dinheiro. No dinheiro. Só não pode fazer fiado. Só não pode fazer fiado, tá, gente? Mas passa lá na secretaria da nossa igreja, adquira o seu convite, seja abençoado e abençoe também a nossa igreja. É isso aí. Então, aproveite essa semana, até quinta-feira, o horário é esse, tá? Lembrando que o que nós vamos fazer é a entrega drive-thru, você não vai descer do seu carro, você vai passar aqui no nosso estacionamento e vai retirar a sua porção. Você pode comprar para você, para a família toda, né? Mas tem que passar aqui essa semana para poder fazer a reserva, para a gente se preparar para poder atender você bem e a sua família nesse domingo aqui, tá bom? Aliás, por falar em atender bem, nesse domingo nós não teremos a ceia do Senhor. Nós estamos na expectativa, né, da liberação de pelo menos 50% para a gente poder se reunir, mas ainda não veio. Então, para antecipar qualquer tipo de transtorno, esse domingo seria o dia da ceia do Senhor. Nós vamos ainda restringir para ficar no segundo domingo do mês, no Dia das Mães. Quem sabe até lá a gente já resolveu esse problema, senão a gente vai ter que ter uma outra alternativa, tá bom? E se você quer devolver os seus dízimos, suas ofertas, você pode fazer isso durante toda a semana através da Secretaria da Igreja, no horário comercial, ou também através dos dispositivos bancários, tá ok? Tá aí na sua tela, você pode vir à vontade para poder fazer isso. E você quer pedido de oração, você tem pedidos de aconselhamento, você que tem alguma coisa que quer compartilhar conosco, aproveite a rede social agora, nós estamos no chat, tanto no Facebook, como também no YouTube, você pode participar conosco, dando um oi para a tia Jujuba, dando um oi para nós também. Oi, gente. E também fazendo seus pedidos de oração e interagindo com a gente aqui, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, especialmente vocês, aí que estão nos visitando hoje pela primeira vez. E hoje, criançada, papai e mamãe, nós vamos fazer um tchau em conjunto. Então vamos lá, todo mundo. Mas que surpresa, hein? Levei um susto. Pessoal, peraí, só um pouquinho. Eu esqueci de mandar feliz aniversário
para Ana Beatriz, que mandou um WhatsApp para a tia. Um beijo da tia Jujuba, Ana. Parabéns, Aninha. Muito feliz de vocês Beijo. aqui, viu, gente? Vocês podem vir mais vezes. Então bom, tá gente, joia. saudade a gente vem. Estamos visitando Galera, a tia Jujuba. um grande beijo, viu? Vamos lá Até a fazer um próxima. tchau, tchau juntos Vamos aqui? fazer. 1, 2, 3 e tchau, pessoal! Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. O sol nasceu, surge um novo dia. Eu canto a ti uma nova canção. E seja o que for o que está diante de mim, eu cantarei até o anoitecer. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei.
somente a Ti, em louvor e adoração por tudo que tens feito, por tudo que hás de fazer. Nós descansamos em Ti. A Ti nós entregamos o nosso amanhã. Aleluia. Mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem o escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crê. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra chegar além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. De Deus. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra enxergar além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. De Deus. Nós sabemos, ó Deus, que a última palavra ao nosso respeito vem da Tua boca. Por isso nos ensina a confiar, aumenta a nossa fé. Ó Jesus, nós sabemos que estamos seguros em Ti e nós agradecemos. Muito obrigada, Deus. Amém.
Amém. Quero agradecer a nossa equipe de adoração por esse tempo tão maravilhoso que a gente passou juntos aqui. Obrigado pelo todo o empenho de vocês, a dedicação. Eles fazem todas as terças-feiras isso aqui como se tivesse a igreja lotada. Mas como fazem para o Senhor, nesse momento não faz tanta diferença se a igreja tem muita gente ou pouca gente. O fato é fazer a adoração como o Senhor merece e como se Ele estivesse aqui e está assistindo e recebendo tudo que fazemos para Ele. Seja o que falamos para as crianças, seja o que ministramos como palavra, seja nosso louvor e a nossa música, tudo é para Ele, para a glória dEle, porque a grande verdade é que coisas fecham, tempos mudam, circunstâncias se alteram, mas a palavra de Deus e a presença de Deus permanece para sempre. É sobre isso que nós nos apegamos e nisso que nós nos firmamos para continuar nossa caminhada nesses dias que temos enfrentado. Bom, hoje eu gostaria de compartilhar com você a terceira parte de uma série que eu tenho trabalhado nas terças-feiras sobre o sofrimento. Nós não tínhamos nenhuma série específica para trabalhar nesse período de pandemia, enquanto nós estávamos por aqui, mas durante as últimas semanas o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre o sofrimento, e então eu comecei a estudar sobre isso, a ler sobre isso, a verificar nas Escrituras o que o Senhor fala sobre angústias, tempos de tribulação, e encontrei tantas lições que uma terça-feira só não coube. Então nós temos aí passado por algumas delas, ainda não sei quantas nós teremos pela frente, porque com certeza a cada semana que passa o Senhor tem ministrado ao meu coração sobre a temática do sofrimento, trazido paz, e essa paz que eu tenho recebido eu gostaria de compartilhar com você, porque um coração aflito, humano, carnal como o meu e assim como o seu, precisa de palavras de esperança. Eu tenho encontrado isso na palavra do Senhor, nessa meditação, e gostaria de compartilhar com você. E hoje o texto está no Salmo de número 46, e eu gostaria de ler com você aqui, está sendo projetado exatamente agora na sua tela, e se você quiser abrir a sua Bíblia para grifar, para poder comigo acompanhar a leitura, Salmo de número 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema, os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, e ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até o confim da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Em outras traduções, o versículo 10 diz: aquietem-se, saibam que eu sou Deus. E o versículo 11 termina dizendo: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Esse texto fala de duas realidades distintas, duas realidades que são opostas, a terra e o céu, o humano e o divino. E é possível ver isso logo nos primeiros versículos, quando ele faz um retrato sobre como a terra poderia estar naquele exato momento de dificuldade, de calamidade, de sofrimento. Ele diz, ainda que a terra, quando ele diz ainda que, é que grandes momentos de turbulência e de dificuldade já haviam se abatido e já haviam atingido as circunstâncias do salmista ou do compositor dessa canção. Quando ele diz isso e quando ele se refere que a terra está transtornada, os montes podem se abalar, as águas podem tumultuar e espumejar, ele está criando realidades fictícias para poder explorar o sentimento de instabilidade, de incerteza e de insegurança. Não é muito diferente do que temos vivido e temos experimentado. A terra não está sendo abalada no seu sistema geográfico, não está sendo abalada no seu sistema cósmico, tudo ainda continua ordenado, o dia continua nascendo, a noite aparecendo, as águas do oceano ainda continuam nos seus limites, mas a grande verdade é que o ambiente em que vivemos está alterado, as circunstâncias estão instáveis, e é exatamente essa reflexão que o salmista diz. Ele diz, ainda que até mesmo as circunstâncias geográficas e físicas sejam definitivamente abaladas, ainda que
tudo seja colocado de cabeça para baixo, ainda que tudo se transtorne, ainda que tudo vire caos, eu tenho uma convicção. E aí a segunda realidade que ele apresenta é a realidade divina, é a realidade celestial, é a realidade da soberania de Deus. Ele diz: ainda que a terra esteja em estado de calamidade total e de emergência, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Rio é sinal de poder. Numa terra onde só há desertos, falar em rio é sinal de poder, de fluir, de atuação. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio estabelece na cidade onde Deus não pode ser abalado, onde Deus não pode ser tocado, onde Deus, na sua soberania, não pode ser desestabilizado. Então, em contradição à terra que se abala em suas circunstâncias, Deus ainda continua governando, Deus ainda continua no controle das situações, Deus ainda continua soberano. E aí você pode trazer aquela grande pergunta: mas pastor, como nós podemos falar de um Deus como esse? Nós podemos migrar para o deísmo, porque nós cristãos bíblicos somos teístas, não deístas. Teístas que entendem que Deus interfere na realidade humana, sendo todo-poderoso e soberano. O deísmo diz que Deus criou essa terra, deu corda nela e se ausentou. Há uma inteligência absoluta por trás de toda a criação, mas essa inteligência não interfere nos dias atuais. Nós não pensamos assim. Embora esses salmos, nos primeiros versículos, dê essa aparência. A terra está transtornada, mas o céu está em paz. Então nós temos um Deus que não age na história humana. Opa, alto lá. Porque o texto continua dizendo que o Deus de Jacó está conosco. O Senhor dos Exércitos é o nosso refúgio. Ele interfere ao ponto de fazer cessar as guerras, quebra o arco, despedaça a lança. Ou seja, Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está interferindo. O fato é que as circunstâncias terrenas não alteram a divindade do nosso Deus. As circunstâncias terrenas não desestabilizam a soberania do nosso Deus. As más notícias da Bovespa, as más notícias do Ministério da Saúde, as circunstâncias contraditórias da vida não alteram a grandeza, o poder e a estabilidade do nosso Deus. Portanto, esse salmo não é um salmo deísta, esse salmo é um salmo teísta. Ele apresenta um Deus que interfere, chega, se apresenta e atua nas circunstâncias de sofrimento, de calamidade e transtornos humanos para mostrar também a sua grandeza e também o seu amor pela humanidade. Está claro nesse texto, está objetivo. Então, por que eu sofro? Ora, a pergunta não é por que eu sofro apenas, a pergunta é como esse Deus amoroso e todo-poderoso usa o sofrimento para transformar as minhas guerras, as minhas lutas em bênção. Como isso? Aí o texto, no versículo de número 10, vai dizer: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Fiquem quietos e vejam eu trabalhando. Tem uma mulher na história do cristianismo que fez uma tradução literal desse texto, do versículo de número 10, que se transformou no versículo mais especial para o coração dela, que sustentou essa mulher durante todos os períodos de adversidade que ela viveu. Sabe como ela traduziu? E é a tradução literal, para que a nossa mente entenda. Ela disse, e colocou num lugar muito específico da sua casa, para ela se lembrar todos os dias: cale a boca e veja que eu estou trabalhando. Cale a boca e deixe-me terminar o trabalho que eu comecei. É exatamente isso. Fiquem quietos, porque eu estou fazendo uma obra que talvez vocês não compreendam agora, por causa da visão limitada. É como uma criança de 4 anos de idade perguntando para o pai como eles irão para o Nordeste, ou como eles irão fazer uma viagem de 1000 quilômetros, porque ele não consegue entender os processos para chegar até lá. Da mesma maneira nós, na nossa infantilidade, na nossa pequenez, não conseguimos entender os planos de Deus, que conforme Isaías 55:8 é muito maior do que os nossos pensamentos. E quem foi essa mulher que escreveu isso em alto e relevo na sua vida e gravou isso no seu coração, dizendo: fique quieta, cale a boca e saiba que eu estou fazendo o trabalho? Quem foi essa mulher? Essa mulher foi uma mulher que trabalhou muito no seu coração a ideia do sofrimento. E ela escreveu um livro que vai aparecer na sua tela o nome dele, que diz: Sofrimento não é em vão. Esse é o título do seu livro. Ela nasceu em 1926 e faleceu agora em 2015,
aos seus 88 anos de idade, e ela escreveu vários livros, entre eles esse título, O Sofrimento Não É em Vão. Quem é essa mulher? Elisabeth Elliot. Elisabeth Elliot é o nome dessa sofredora que aprendeu a viver em meio aos percalços da vida, o trabalhar e o agir de Deus e numa confiança absoluta. Elisabeth era filha de pais missionários, desde muito pequena aprendeu a conviver com a presença de pessoas que iam e viam de campos missionários na sua casa. Ela conta nesse livro um episódio que ela conheceu de uma missionária que iria para a China junto com o seu marido. Ela tinha apenas 8 anos de idade, ela ouviu a missionária contar do projeto da viagem, do projeto evangelístico que ela tinha na China, e depois viu seu pai orar por ela e saírem pelas portas em rumo à China. Alguns meses depois, ela recebeu a notícia pelo seu próprio pai de que aquele casal havia sido capturado pelo serviço secreto da China e havia sido decapitado. Aquela menina tem a primeira experiência, então, diante do sofrimento. Como duas pessoas que se aplicam ao trabalho de Deus podem sofrer dessa maneira. Uma morte tão cruel, algo tão vil, algo tão hostil na vida de pessoas que temem a Deus. Mas não para por aí. Ela, empolgada e encantada com a vida que os pais levavam, também desenvolveu o chamado missionário e acabou se casando com Jim. Jim, que mais tarde se tornou o Jim missionário, o Jim Elliot. Muitos conhecem a história dele, mas não sabem a história da esposa. Quando ela se casa, depois de 4 anos e meio de espera para poder, enfim, consumar o seu casamento com esse missionário, eles recebem um chamado para a América do Sul e vão trabalhar no Equador. E nesse preparo com a língua espanhola, eles vão agora se preparar para ir para uma tribo isolada. E estava agora feitos os planos para poderem ir para a chamada tribo Huaroni. Quando Jim desce do avião junto com seus 4 companheiros no meio da floresta amazônica e vai fazer o primeiro contato com essa tribo, o Huaroni, eles acreditam que aqueles são inimigos canibais e que vão comê-los vivos e acabam matando Jim e os 4 companheiros de viagem naquele mesmo dia. Bom, ela havia esperado 4 anos e meio para se casar e em menos de 3 anos ela já estava viúva, mas com uma filhinha de 10 meses de idade para poder cuidar no meio da floresta amazônica no Equador, longe do seu povo. Elisabeth Elliot tem então a seguinte decisão: volta para os Estados Unidos e retoma a vida pacata de uma cidadã americana, ou continua no meio dos indígenas que mataram seu próprio marido? A decisão dela foi continuar. E ela trabalhou durante mais 2 anos em meio à tribo que havia matado o seu marido, assassinado seu marido, e fez ali o seu trabalho evangelístico e ganhou almas para Jesus naquele lugar. Depois de 16 anos de América do Sul, ela resolve retornar para os Estados Unidos. Agora sua filha Valerie tem agora cerca de 16 anos de idade, e elas estão nos Estados Unidos quando Elizabeth contrai um novo matrimônio. Ela se casa agora com um homem chamado Addison Leite. Esse homem era professor de um grande seminário e ela se casou com ele. 3 anos mais tarde, esse homem foi diagnosticado com câncer em estágio avançado e acabou falecendo. Elizabeth agora tem um segundo golpe, a segunda viuvez, diante dessas circunstâncias. E agora o que fazer? Como reagir a isso? Elizabeth continuou pregando, Elizabeth continuou compondo, e continuou escrevendo, e continuou alimentando as esperanças de milhares de pessoas. E ela escreveu esse livro, Sofrimento Não É em Vão. Eu acredito que nós estamos diante de uma pessoa que tem condições de falar ao seu e ao meu coração, baseado no Salmo de número 46, o seu versículo preferido, versículo de número 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós temos condições de aprender com ela. Então eu resumo aqui o livro dela, com as orientações que ela trouxe, depois de dezenas de anos, meditando sobre a sua própria circunstância de sofrimento, e a sua própria luta pessoal com a angústia. E ela deixou, depois de 88 anos de idade, um ensinamento que eu gostaria de compartilhar com você. E o primeiro ensinamento que ela deixa, é que o sofrimento é uma terrível verdade na vida humana. Ela escreveu o seguinte: sofrimento é ter o que você não deseja, ou desejar o que você não tem, e penso que isso abrange tudo. Na sua própria definição de sofrimento, ela chegou à conclusão de que sofrimento é você ter o que você não quer, e não poder ter aquilo que você deseja. Essa é a realidade que toca o coração dessa mulher.
E ela então trabalha dizendo que sofrimento é um mistério, e nenhuma mente humana é capaz de compreendê-lo, elucidá-lo, perscrutá-lo e de alguma maneira transformá-lo em compreensível dentro da nossa limitação humana. O sofrimento humano, os percalços da vida são algo misterioso, são algo que estão longe do nosso entendimento e que precisam ser recebidos pelo nosso coração como uma terrível verdade, mas em corações humildes, que submetem a esse entendimento e sabem do que isso significa. Ser uma vida sofredora na terra não é ser uma vida fadada ao fracasso e que não se alimenta da vitória de Cristo na cruz, mas é ser um coração humilde, sabendo que a vida inclui tribulações. O próprio salmista não foi ingênuo no versículo de número 4 do Salmo de número 23. Ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quando ele diz ainda que eu ande, ele não está dizendo que não terá vale. Ele está admitindo que vales existirão. Mas ele vai para a segunda sentença, que é mais importante. Ele diz, e olha só o que ele diz: mas não terei medo, porque tu estás comigo. A segunda sentença absorve e supera a primeira. Ele não está negando o sofrimento, não está negando o vale, não está negando a dor, como muitas pessoas querem viver assim. Muitas religiões, muitas filosofias de vida querem tratar o sofrimento como algo que não existe, que não é real, que é fruto da nossa mentalidade, do desejo. Não. Elizabeth entende isso, que é uma verdade terrível, que o nosso coração é incapaz de ter uma boa explicação enquanto nós estamos nessa terra para poder dizer: agora eu entendo o porquê sofremos. É um mistério difícil de perscrutar, mas um sofrimento que é necessário para que possamos de alguma maneira compreender verdades que não acessaríamos se não fosse através do sofrimento. Eu pergunto para você, o que você tem aprendido em meio à pandemia? Eu tenho tirado várias lições. O que você tem aprendido durante a quarentena? O que você tem aprendido em meio ao desastre do casamento, em meio à perda financeira, em meio ao luto, em meio à instabilidade emocional? O que você tem aprendido? A grande verdade, e a verdade terrível, é que através do sofrimento nós acessamos conteúdos para a nossa vida que seriam impossíveis se não fosse através deles. E Elizabeth escreveu, finalizando o seu primeiro tópico, dizendo sobre essa verdade terrível, que através do sofrimento ela aprendeu de alguma forma verdades que são indispensáveis de uma maneira insubstituível. Ou seja, o sofrimento é terrível, mas através dele acessamos algo que não seríamos capazes se não fosse por meio dele. A segunda lição que ela apresenta, embora o sofrimento seja algo terrível e verdadeiro na história humana, é a lição de que nós temos uma mensagem. Através do sofrimento, Deus deixa uma mensagem. E aqui ela cita um grande autor chamado C.S. Lewis, que escreveu vários livros, inclusive um sobre o sofrimento, e ele diz a seguinte questão que vai aparecer aí na sua tela. C.S. Lewis disse: Deus sussurra para nós em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossa dor. Ela é o seu megafone para despertar um mundo surdo. Para despertar um mundo surdo. O sofrimento nunca é em vão. Elizabeth entende isso, se apoia nas Escrituras para isso, usa outros pensadores para isso e traz para você e para mim uma mensagem inigualável para nosso coração essa noite. O sofrimento não é em vão. Nós ficamos desconfortáveis com ele, nós ficamos instáveis com ele, mas a grande verdade é que ele não é em vão. É misterioso, mas não é em vão. Jó, por exemplo, Jó queria saber o motivo da sua dor. Ele se apresenta a Deus e diz a Deus: Deus, maldito o dia que eu nasci, era melhor que eu fosse um aborto, porque pelo menos não estaria passando por isso. Algumas pessoas acham que Jó foi um homem que não reclamou. Não, Deus disse que não encontrou pecado na sua boca, porque ele levou toda a sua dúvida, toda a sua incoerência, toda a sua discórdia, tudo ele levou o seu desabafo a Deus. Ele não falou isso às pessoas, ele disse a Deus o seu desabafo, colocando como oração e como lamento. Não é pecado lamentar-se a Deus, o pecado é lamentar-se a nós e à vida. Então Jó apresenta a Deus dizendo: por que disso, Deus? E sabe como Deus responde? E Deus responde. Deus responde à pergunta de Jó, o porquê do sofrimento.
E sabe como Deus responde? É tão maravilhoso que Deus se apresenta para Jó e diz: Jó, onde você estava quando eu chamei todas as constelações? Jó, onde você estava quando eu coloquei limite nos oceanos? Jó, onde você estava quando eu criei as grandes bestas selvagens? Jó, onde você estava quando eu fiz todas as maravilhas do mundo? Onde você estava? Quem você era? Sabe como Deus responde à pergunta de Jó? O mistério do sofrimento de Jó? Com o mistério de si próprio. Deus traz a resposta dizendo: você não conseguirá compreender com a sua mentalidade humana aquilo que só eu, como Deus, sei fazer. Aquietai-vos, cale a boca e saiba que eu estou trabalhando. Jó, saiba que eu estou trabalhando. João, Maria, Fernando, Rafael, saiba que eu estou trabalhando. Eu estou fazendo. O mistério do nosso sofrimento encontra a resposta do mistério de quem Deus é, e nós não podemos acessá-lo, e essa é a mensagem deixada ao nosso coração, essa é a mensagem na nossa vida. Nós não podemos entender, mas não é porque nós não entendemos que a gente não pode confiar. Deixa eu contar um episódio que aconteceu com Elizabeth Elliot, enquanto ela estava no campo, logo que chegou naqueles dias. Um dos grandes desafios dos missionários é transformar a língua abstrata de uma tribo que não tem escrita, não tem gramática, em uma língua que eles possam ler, para ler a Bíblia. Então Elizabeth encontrou um milagre dentro daquela selva. Ela encontrou um homem que se chamava Macadal. Macadal era bilíngue, falava espanhol e falava a língua da tribo Colorado, onde ela poderia traduzir as escrituras para essa língua e dali se espalhar para os outros dialetos. Ela agradece a Deus esse milagre, porque era o único homem na região, e era um milagre isso, praticamente impossível de acontecer, que era bilíngue, falava o espanhol e a língua da tribo. Ela trabalha 2 meses com esse homem, traduzindo os primeiros textos das escrituras com uma velocidade impressionante, porque ela não precisou aprender a língua, ela já tinha o tradutor. E sabe o que aconteceu? 2 meses depois de trabalho, ela está no seu escritório e escuta tiros na floresta. Pensando que era algum caçador, ela sai e vê que está um tumulto e descobriu que 2 meses depois de ter encontrado o milagre dela, Macadal estava morto, fora assassinado por pessoas próximas a ele naquele momento. Como um missionário se sente assim? Acabaram de receber o milagre e o milagre vai embora. Esse é o mistério do sofrimento. E sabe como ela responde? Ela responde dizendo assim: Deus estava fazendo algo, mas eu não tinha a menor ideia do que era. A única coisa que eu poderia fazer era confiar no propósito de um Deus amoroso. Ela tinha perdido a sua única oportunidade, um grande sofrimento, e assim ela disse: eu posso confiar num propósito de um Deus amoroso. A mensagem é: eu não posso compreender a realidade do sofrimento, mas eu posso confiar na realidade de um Deus amoroso, e como Ele é amoroso, tudo acabará cooperando para o meu bem. Tem gente que acha que cristianismo não fala sobre sofrimento. Aliás, algumas igrejas, inclusive no nosso evangelicalismo circense brasileiro, não admite o sofrimento para o ser humano. É como se tivesse que vencer tudo, como a gente não pudesse ficar doente, como se a gente não pudesse pegar coronavírus, como se a gente não tivesse dificuldade financeira, como se a gente não tivesse filhos rebeldes. É como se o mundo fosse blindado e a prova de bala contra os cristãos. Isso não é verdade na Bíblia. O cristianismo, a base central é o sofrimento. Qual é o maior símbolo do cristianismo, irmãos? Qual é? Você pode responder e coloca no seu chat agora. Escreve no YouTube, qual é o maior símbolo do cristianismo? Que a gente passa e vê e imagina: aqui tem um cristão, isso aqui é cristão. A cruz, não é verdade? E o que é a cruz? É o símbolo do sofrimento. Ou seja, no cerne de toda a doutrina do cristianismo está o sofrimento. A cruz é o sofrimento de Cristo. E o cristianismo é a resposta ao sofrimento humano. E não tem como a gente fugir disso. Então a mensagem é dada claramente ao nosso coração: Cristo sofreu por nós. Cristo sofreu por nós. Então nós podemos entender que Deus não é um Deus que fica no céu isento ao sofrimento. Ele vem para sofrer com a gente. Richard Baxter é um teólogo britânico, e ele viveu nos idos ali dos anos de 1600, e ele escreveu o seguinte: ele escreveu a seguinte frase: não há nenhum lugar que Cristo me conduza que não tenha sido um aposento que ele tenha visitado anteriormente.
Ele disse com essas palavras: Cristo não me conduz a nenhum aposento mais escuro do que aqueles que Ele já visitou. Esse é o nosso Deus. Ele não faz você ou eu sofrer além da medida. Ele não permite que o sofrimento nos atinja sem que para isso um propósito possa ser retirado. E eu sei que você deve estar perguntando sobre luto, sobre perda de entes queridos, sobre doenças incuráveis. Você deve estar perguntando sobre deficiências genéticas. Você deve estar perguntando sobre guerras. Você deve estar perguntando sobre pandemia. Mas Deus, um Deus amoroso, deixa essa mensagem para nós. A mensagem é a cruz. E a cruz é: Deus não permitirá nenhum sofrimento sobre nós que Ele mesmo já não tenha experimentado e passado por isso antes, como um Deus pessoal que nos toca. Nenhuma outra religião é como o cristianismo. Por isso, cale a boca e deixe eu fazer o meu trabalho. É o Salmo 46, versículo 10, traduzido por Elizabeth Elliot, para trazer uma grande reflexão ao nosso coração. Vamos ir adiante? Terceiro elemento. Nós já falamos sobre a mensagem, agora é a aceitação. E olha só o que ela diz. Ela usa um adágio ou um provérbio popular saxão, lá da Inglaterra, que ela encontrou numa capela, que dizia assim: faça o próximo, ou vá adiante, faça o que está adiante, faça a próxima coisa. Ou seja, quando ela encontra essa passagem naquela porta daquela igreja, ela entende que o sofrimento é isso. Vamos seguir adiante. Não vamos ficar remoendo, não vamos procurar estratégias, não vamos procurar compreensões, não é o momento de achar entendimento, vamos adiante. Ela estava agora diante do seu marido falecido, no meio de uma floresta amazônica, num povo que ela não conhecia, e ela tinha agora o que fazer. Ela tinha 15 alunos de uma igreja, 15 pessoas de uma igreja para cuidar, ela tinha uma escola para administrar, ela tinha uma filha de 10 meses para tratar, ela tinha responsabilidades para cumprir, Bíblia para traduzir, e sabe o que ela faz? A próxima coisa. Seu marido estava morto, o sofrimento estava instalado, o caos tinha chegado, e sabe o que ela resolve? Ela resolve fazer a próxima coisa. Ela não fica se lamentando, ela não fica chafurdando na lama da autocomiseração, ela não fica se degladiando emocionalmente. Ela diz: vamos fazer a próxima coisa. O que eu tenho que fazer agora? Qual é o próximo passo? Essa é a responsabilidade da aceitação. A aceitação é afirmar a nossa fé. Deus é Deus. Você sabia que cânticos são afirmação de fé? Infelizmente, muitos dos nossos cânticos evangélicos compostos são uma grande descrença, são uma grande heresia bíblica. Mas tem cânticos que definitivamente alimentam a nossa fé e afirmam a nossa fé. Deus é Deus. Quando nós estamos afirmando a nossa fé, nós não estamos tentando compreender. Quando nós estamos afirmando a nossa fé, nós não estamos tentando criar uma explicação plausível para a mentalidade humana. Quando a gente está afirmando a nossa fé, a gente já está facilitando o nosso coração à crença. Afirmar a fé é dizer: Deus é Deus, Deus é bom, Deus está no controle, Ele me conhece, Ele sabe o amanhã, Ele é soberano. Afirmar a fé não é entender, afirmar a fé é repousar em braços seguros. Em braços seguros. Afirmar a fé é dizer assim, como Elizabeth disse: Senhor, eu estou vendo toda essa tragédia ao meu lado, não gosto do que o Senhor está fazendo, não entendo o que o Senhor está fazendo, mas entendo que o Senhor está no comando e o Senhor é bom. Isso é afirmação de fé. Quantos de nós temos a capacidade de dizer isso em meio ao nosso caos e ao nosso sofrimento? Senhor, eu não gosto do que o Senhor está fazendo, não queria estar passando por isso, mas louvado seja o seu nome, eu recebo isso no meu coração, porque o Senhor está no comando e o Senhor é soberano. Será que nós podemos dizer isso, queridos? Em meio aos vales mais sombrios, em meio às noites mais escuras, será que podemos dizer: Senhor, eu não gosto, não compreendo, mas aceito porque o Senhor está no comando? E me entenda bem aqui, aceitação, e como Elizabeth quer tratar no seu livro, não é passiva. Não é dizer: tudo bem, não vou mudar nada. Não, nós podemos mudar algumas coisas, mas aquelas que não podemos é aceitar sabendo que é a graça de Deus. O apóstolo Paulo fez isso. Quando ele tinha um espinho na carne, ele disse: Senhor, tira esse espinho de mim. Primeira vez não teve resposta. Segunda: Senhor, tira esse espinho de mim. Nenhuma resposta. Terceira vez: Senhor, tira o espinho de mim. Paulo lutou contra o sofrimento. Paulo lutou contra a sua dor. Mas sabe o que ele recebeu como resposta? Paulo, a minha graça te basta. E Paulo parou de lutar.
Essa que é a sabedoria. Coragem para mudar as coisas que podemos e fé para aquelas que não podemos. Aceitação, entender o que eu posso mudar, as coisas que eu posso transformar, o farei, mas aquelas que não estão no meu controle, aquelas que eu não consigo, eu confiarei. Confiarei. Essa é a mensagem de aceitação. Jesus disse isso no Getsêmani, suando sangue, chorando, sofrendo e doendo na alma. Ele disse: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha, mas a sua vontade. Se podemos transformar, Senhor, transformemos. Mas, Senhor, se não é possível fazer a transformação, me dê graça para aceitar. Graça para aceitar. Essa é a mensagem que Elizabeth deixa ao nosso coração. Deus está fazendo o trabalho dele. Deus está trabalhando em cada circunstância. E eu preciso aceitar e compreender. É como alguém que está trabalhando na marcenaria, um marceneiro. Ele está lá colocando folhas de madeira em todos os cantos da marcenaria. A gente chega e não entende o que é aquilo. Mas para aquele marceneiro, ele sabe onde cada lugar será preenchido com aquela folha de madeira. Ele consegue ver cada peça, ele consegue ver o projeto pronto. Nós não. E da mesma maneira Deus. Nós estamos diante de grande carpintaria de Deus. Algumas peças parecem não se encaixar, mas Deus sabe o que está fazendo. Ele não perdeu o controle da história. Ele não está sendo surpreendido por programas políticos, não está sendo surpreendido por epidemias, ele não está sendo surpreendido por más notícias. Deus está no controle e eu preciso saber que aquilo que eu posso mudar eu farei, mas o que eu não posso e não está no meu controle eu confiarei. A quarta ilustração, ou quarta lição que Elizabeth Elliot, a grande sofredora, e que trouxe e deixou ao nosso coração é gratidão. Ela disse, e aí vai aparecer na sua tela: não são as experiências da nossa vida que nos transformam, é a nossa reação diante de tais experiências. O sofrimento nunca é em vão. Tem gente que diz: a experiência traz crescimento. Não. Experiência não traz crescimento nenhum. É o que você faz com a experiência que vai transformar isso em crescimento ao seu coração. Por isso nós não damos graças pelo câncer. Ninguém agradece: Senhor, muito obrigado porque eu fui diagnosticado com câncer. Ninguém dá graças por uma quarentena ou por um comércio fechado e falendo. Ninguém dá graças por a morte de uma pessoa: Senhor, muito obrigado. Elizabeth não agradeceu pela morte de Jim. Ela diz isso no seu livro. Ninguém agradece pela tragédia. Nós agradecemos pelo que Deus está fazendo através da tragédia. Porque Romanos 11:33 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então eu posso agradecer não pela tragédia, mas eu posso agradecer pelo que Deus está fazendo em minha tragédia. Eu posso agradecer. Por isso que Paulo diz: em tudo dai graças, em todas as circunstâncias. Ou seja, não é a situação que eu agradeço, é o que Deus está fazendo, porque Romanos 11:28 diz que Deus trabalha em todas as coisas. Opa, trabalha, lembra alguma coisa? Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, cale a boca e saiba que eu estou trabalhando. Em todas as coisas eu trabalho para o seu bem, Romanos 8:28. Nessa certeza, nessa convicção, nós podemos agradecer. Não a tragédia, mas o que Deus está fazendo apesar dela. O que Deus está fazendo através dela e o que Deus está fazendo com ela. Nosso sofrimento pode ter resultados inimagináveis quando recebidos com gratidão. Não parece não haver uma consideração no nosso coração nisso, porque tudo que a gente faz é reagir contra. Mas nós podemos receber o sofrimento até com gratidão, dizendo: Senhor, eu não entendo, eu não compreendo, mas eu agradeço porque o Senhor vai trabalhar nisso. É uma boa pregação, não é? Por que é tão difícil de praticá-la? É difícil de praticá-la porque a gente está habituado à forma do mundo responder. Eu quero dizer uma coisa para você aqui. A Elizabeth Elliot disse algo interessante. Ela disse: andando pelo mundo todo, eu fico muito desanimado em ver os cristãos e como eles respondem à dor e ao caos em suas vidas, porque em nada eles parecem diferentes com as pessoas do mundo. Os cristãos que têm a maior esperança das suas vidas respondem com desalento, com desesperança, com angústia e com lamúria as dores da sua vida, como as outras pessoas que não têm esperança alguma. Não há diferença nenhuma entre cristão e não cristão em momentos de sofrimento. É o que Elizabeth considera no seu livro e é o que nós precisamos ver. Será que nós somos diferentes?
Será que nós temos respondido igual a esse mundo? Será que as nossas postagens de Facebook, será que os vídeos que nós assistimos, será que a forma como nós respondemos a esse mundo é igual aos mundanos? E não igual a pessoas que têm Cristo em si, a esperança da glória. Ah, irmãos, é uma grande ilustração, é um grande elemento. Eu teria tantas outras coisas para falar aqui, mas eu quero passar para o próximo. Gratidão é a palavra. Sim, Senhor, eu recebo. Não é minha escolha, Senhor, mas sabendo que o Senhor me ama, eu recebo. E eu agradeço, porque um dia eu entenderei a necessidade disso. Isso é gratidão. Quinto, oferta. Olha o que ela escreveu. As palavras de Jim Elliot, seu esposo. Não é tolo quem entrega o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Olha que interessante. Não é tolo quem entrega o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Essa frase é famosa de Jim Elliot, que escreveu isso aos 22 anos de idade. Um homem que viveu isso na pele. Abriu mão daquilo que ele não podia reter para receber aquilo que ele não poderia perder. Queridos, tem muitas coisas que nós estamos segurando e que são coisas que nós vamos perder de qualquer maneira. E o sofrimento vai levar. Mas tem coisas que nós não estamos segurando hoje e que, se segurássemos, nós jamais poderíamos perder. Por exemplo, a esperança. O mundo pode ser abalado, mas a nossa esperança não pode ser atingida, porque ela não depende do mundo, ela depende do nosso Senhor. Está vendo? Abra mão daquilo que você não pode segurar para receber aquilo que você não pode perder. Salvação, graça, esperança, vida em Cristo. E quando nós aprendemos a dar a Deus, entregar a Deus aquilo que nós estamos perdendo, dizer: Senhor, voluntariamente eu te entrego. Talvez esteja perdendo meu emprego, talvez esteja perdendo um ente querido, talvez esteja perdendo uma proposta, uma oportunidade, talvez esteja perdendo a saúde. Senhor, eu estou perdendo, não foi minha escolha, não queria isso, mas eu entrego ao Senhor, eu dou ao Senhor. E o Senhor pode fazer algo com o meu sofrimento, porque com o sofrimento de Jesus na cruz, Deus fez a salvação à humanidade. Olha só, um sofrimento transformou-se em salvação. Deus pode pegar o nosso sofrimento e a nossa dor e transformar e trabalhar quando nós entregamos isso como oferta a Ele. Deus amplia o poder dEle em nós quando permitimos que Ele trabalhe com o nosso sofrimento. É o que Paulo disse em 2 Coríntios 4,17. Porque eu tenho por mim por certo de que a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. Ou seja, Deus amplifica o seu poder em nós quando nós entregamos nossos dilemas e as nossas lutas aos pés dele. Quer saber um pouco sobre isso? Como Deus amplifica essa história? Porque a vida, ela não pode ser medida pelo ganho. A vida, ela é medida também pela perda, sabia? Eu pergunto para você, quem você procura para aconselhamento? Quem você procura para te inspirar? Quem você procura para ter como referencial na sua vida? Geralmente são pessoas que mais viveram o vale do sofrimento, não é? Porque são elas que têm mais conteúdo para nos passar. As pessoas que sofrem, que entregam seu sofrimento a Deus e permitem ser trabalhadas por Ele, são pessoas que acabam se tornando um grande referencial. E a sua história se amplifica para manifestar a glória de Deus. Talvez você não conheça, mas Horácio Spafford, está aparecendo aí na sua tela a imagem dele, foi um grande hinologista. Escreveu centenas, ou melhor, milhares de hinos. E ele escreveu um muito específico que é cantado nas igrejas até hoje, chamado Sou Feliz com Jesus, a tradução em português. Mas em inglês é It is well with my soul, que significa está tudo bem com a minha alma. Por que ele escreveu esse hino? E é um hino de grande acontecimento mundial. Todas as igrejas do mundo conhecem de alguma maneira esse hino. Sabe o que aconteceu? Ele estava nos Estados Unidos e iria para a Inglaterra e enviou a sua família primeiro no navio e teria que cumprir alguns compromissos nos Estados Unidos. Nessa viagem, o navio naufraga, suas filhas, 3 filhas falecem, a esposa sobrevive, é encontrada boiando inconsciente e salva por um barco de marinheiros, e depois ela manda um telegrama para ele, uma mensagem dizendo: salva, porém só. Salva, porém só. Quando Spafford vai para a Inglaterra para buscar sua esposa, ele passa pelo exato lugar do naufrágio, e ali ele faz uma oração e recebe uma palavra de Deus. E ele diz: está tudo bem com a minha alma, está tudo bem com a minha alma. Esse homem se transformou num ícone mundial e o seu sofrimento foi amplificado ao ponto de inspirar milhares e milhões de pessoas com uma palavra: está tudo bem com a minha alma.
Talvez você não conheça também essa outra mulher que foi capaz de adorar em meio ao seu sofrimento. Fanny Crosby, também do século XIX, com 6 meses de idade, um médico foi fazer um procedimento no seu olho inflamado e acabou queimando as suas córneas. Ela ficou cega aos 6 meses de idade. Aos 9 anos ela disse: eu não vou ser escrava do meu sofrimento, usarei as minhas limitações para glorificar o que permitiu que eu vivesse isso. Escreveu 8.000 hinos, cega, 8.000 hinos. E ela disse uma palavra. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz assim: por isso eu me alegro em todas as tribulações, em todos os problemas, em todas as dificuldades que eu tenho. Eu me alegro com isso, porque a minha tribulação produz esperança. Todos esses textos dizem que o sofrimento não tira, o sofrimento traz. E eu pergunto para você nessa noite: o que a angústia, o sofrimento, a calamidade ao nosso redor tem trazido e tem produzido em nosso coração? Porque ele não só tira, ele também traz. Trouxe para Elizabeth Elliot, trouxe para Harold Spafford, trouxe para aquela mulher chamada Fanny Crosby, trouxe para outras pessoas. O sofrimento traz, o sofrimento transforma. E essa é a última lição que eu quero deixar para você enquanto a equipe de louvor se posiciona aqui. Transfiguração. E ela diz, para encerrar no seu livro: eu certamente aprendi as lições mais profundas da minha vida ao passar pelas águas mais profundas, e as maiores alegrias vieram das maiores tristezas. Ela disse isso, e nós podemos confirmar isso, não podemos? Não podemos concordar com isso? Que as nossas mais profundas experiências vieram dos nossos mais profundos vales? E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nesse final. Transfiguração não é transformação. Transformar é mudar e retirar a essência. Você até mesmo deforma, transfigurado. Jesus continuava sendo Jesus, continuava sendo homem, mas acrescentar glória, acrescentar algo novo, adicionar. Por isso o sofrimento não é transformação. Para a nossa irmã Elizabeth Elliot, sofrimento é transfiguração. Na nossa essência é adicionado algo. E esse adicionar algo é chamado de legado. Através do nosso sofrimento, Deus amplifica a nossa história e transforma a nossa história num legado, para que a glória dele se manifeste ainda mais. Eu pergunto para você: o que seria Daniel sem a cova dos leões? O que seria Sadraque, Mesaque e Abednego sem a fornalha ardente? O que seria José sem a traição dos irmãos? Quem seria Viktor Frankl se não fosse o campo nazista? Nelson Mandela se não fosse os 28 anos de prisão? Quem seríamos nós se não fosse pelos vales que aprendemos a ser mais parecidos com Jesus? Eu pergunto para você: o sofrimento na sua vida é uma transfiguração? Porque ele pode ser uma amplificação do poder de Deus, da glória de Deus sobre a sua vida. Então eu concluo dizendo: o sofrimento não é em vão. O sofrimento não é em vão. Vai aparecer na sua tela quem disse isso. E não foi a Elizabeth Elliot apenas. Ela apenas usou o que está na Bíblia. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Olha aí na sua tela, está dizendo: porque as tribulações do tempo presente, porque a nossa leve e momentânea tribulação está aparecendo na sua tela. Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Quem disse isso foi Jesus. Então vamos passar pelo vale, vamos passar pela dor, vamos passar pelo sofrimento, pelas calamidades, sabendo que o céu não está sendo atingido por isso, mas o nosso Deus, soberano, amoroso, gracioso, por nos amar e fazer o melhor para nós, sabe o que está fazendo, e no final tudo será para Ele, por Ele e através dEle, para a glória de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, nos ensine pela sua graça a convivermos com os nossos sofrimentos e com as nossas limitações humanas, e nos ajude a encarar essa mensagem terrível de que sofreremos, mas que através dessa mensagem nós possamos ter esperança de que o Senhor está trabalhando em todas as coisas. Por isso, Pai, que o nosso coração cale a boca, que o nosso coração fique quieto, que a nossa alma pare de ficar dando ordens à nossa angústia, ao nosso sofrimento, e que o Teu Espírito Santo assuma o controle, dizendo que o Senhor está trabalhando, e que no final nós veremos a obra de arte terminada,
a obra completa e o Deus que está conosco, atuando em nosso vale, transformando em mananciais para a glória de Jesus. Amém. Pai, eu sei, és alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz. Não há espaço para confusão. E com as dores do meu coração, se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Santo, 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 só tu és Santo.